Não há quem não goste de uma comida saborosa, com gostinho de feito em casa. Mas na correria do dia a dia fica difícil tirar um tempinho para cozinhar. Neste caso, a alternativa que resta são as comidas industrializadas. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto aqui da universidade voltado para a indústria de alimentos. Já que o assunto é alimentação, você vai descobrir que alguns pratos populares, como a batata frita, não vêm do país que você imagina. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto Guarda-Chuva, Desenvolvimento de Produtos e Processos para a Indústria de Alimentos, que vamos conhecer hoje, busca promover o desenvolvimento tecnológico e científico desse mercado. Ele é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Está comigo aqui no estúdio a professora doutora, colaboradora do projeto, Luciane Maria Cola. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo NextJor em parceria com a UPF-TV. Você costuma olhar o rótulo dos alimentos antes da compra? Importante, mas eu nunca olho, eu só pego e levo. Ai, olha, é difícil. Sim, para ver o que ele informa, né? A nutrição, essas coisas, gordura. Consumo até por causa da validade e para ver o dia que foi entregue. Que a letra é muito pequenininha, né? E eu não consigo enxergar direito. Não olho data, não olho rótulo, nada. Antes de chegar às prateleiras, os alimentos industrializados passam por testes que verificam a qualidade dos produtos. Um dos locais que realiza esse trabalho é o Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de Passo Fundo. O controle é feito para as indústrias e também para os consumidores. A qualidade do alimento, ela passa por uma série de etapas, né? Desde lá da sua produção, depois disso vem então a colheita, o abate, e a partir daí então os controles como tal, tanto da matéria-prima como dos produtos processados. Mas o interesse é que se possa garantir o laudo dando de que ele está apto para o consumo. E o nosso papel é este, dar esse resultado e também dar a orientação, tanto para a indústria que produz o alimento, quanto o consumidor, para estar bem informado do que está contido naquele alimento, que é no caso da rotulagem. Os testes também auxiliam na elaboração dos rótulos dos produtos. Então a gente faz todo esse caminho aí das informações necessárias para que se possa elaborar o rótulo do produto a ser comercializado dentro das recomendações, dentro das exigências da Anvisa. Cerca de 70% das pessoas costumam olhar o rótulo dos alimentos na hora da compra. No entanto, mais da metade não compreende as informações ali contidas. Esses dados nutricionais são importantes para uma alimentação mais equilibrada e mais saudável. Na informação nutricional, é importante que a indústria coloque claramente a porção, né, daquele alimento. A porção deve vir em gramas e em medida caseira, que facilita o consumidor em relação a quanto que ele vai consumir daquele alimento. E aí, nessa informação nutricional, vão constar as informações que são obrigatórias em relação à porção daquele alimento, né? Vai estar informado o teor calórico dessa porção, a quantidade de proteínas, a quantidade de gorduras, de carboidratos, gorduras saturadas, gorduras trans, a quantidade de fibras e a quantidade de sódio. Então, é importante que o consumidor dê uma olhada nessas informações também, né? E busque alimentos que tenham maior teor de fibras, por exemplo, menor teor de sódio. Alimentos que são, nutrientes que são importantes para uma boa saúde devem estar em maior quantidade e os alimentos que devem ser mais controlados, principalmente gorduras e sódio, então em menor quantidade. Mas o rótulo não contém somente a tabela nutricional. Das embalagens dos alimentos, nós temos o rótulo, que contém todas as informações que o consumidor precisa saber. Então, é importante que a indústria preencha todas essas informações. Por exemplo, precisa ter a origem, da onde que vem esse alimento, aonde que ele é produzido,
o prazo de validade, né, data de validade do alimento, precisa ter a lista de ingredientes, também precisa conter o conteúdo líquido desse alimento. Então, além disso, a indústria também deve informar o consumidor com relação à forma correta de armazenamento e de utilização daquele produto para que ele mantenha as suas características e a sua qualidade. Geralmente eu olho, até porque eu trabalho na área da saúde, né? Então isso já é um vício meu, de olhar validade, olhar a apresentação, se está bem lacrado. Então, geralmente eu olho sempre. Tudo bom, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda à Universidade Aberta. Prazer estar aqui novamente. Obrigada. Quando a gente fala em alimentos, muitas coisas vêm à nossa cabeça, porque isso faz parte muito do dia a dia do público consumidor, né? E aí, quando a gente fala em conservação de alimentos, né? A gente pensa de dois tipos de alimento. Aquele alimento pronto, que é uma lasanha pronta, um hambúrguer pronto, que vem embalado e eu abro e aqueço na minha casa, né? E aquele alimento que vem pré-pronto, que eu tenho que fazer alguma parte do processo, e o alimento que é quase in natura, que eu tenho que processar para produzir o alimento. Em qual desses focos ou em todos esses focos que o projeto trabalha e como é que esse grande projeto Guarda-Chuva se desdobra? Então, esse projeto Guarda-Chuva, ele busca desenvolver novos processos ou novas técnicas para a produção de novos alimentos. Né? Então, busca trazer algo de inovação à indústria de alimentos. Então, uma das coisas que a gente fala muito hoje é que a indústria precisa se renovar no sentido de diminuição, né, de gordura, de sal, de açúcar nos produtos. Então, esse é um dos objetivos também desse projeto Guarda-Chuva, a gente poder propor alternativas a essas questões. Mas não só isso, né? Então, buscar novas técnicas de conservação de alimentos. Então, hoje, atualmente, se fala muito em métodos não térmicos de conservação. Então, um dos meios de a gente fazer a eliminação de micro-organismos, só para dar um exemplo, né, de alimentos, é por aquecimento ou pelo uso do frio. Mas existem novos métodos, por exemplo, a gente pode fazer processos de filtração por membranas, né, que consigam reter os micro-organismos que possam causar algum problema de saúde ou algum problema tecnológico no produto alimentício. Ou seja, aquele produto que, por exemplo, que é comprado, que não é produzido aqui em Passo Fundo, mas nós comemos aqui em Passo Fundo. Quer dizer, ele passa por um processo de transporte e armazenamento da minha casa. E isso passa por alguma industrialização. Então, isso a gente sempre busca esclarecer, né? Porque as pessoas pensam que, por exemplo, uma maçã que é vendida no supermercado não tenha passado por um processo de industrialização. Que a carne, embora seja in natura, e seja vendida o pedaço de carne lá no supermercado, que ele não tenha passado por um processo. Mas todos esses produtos passam por algum processo de conservação. Especialmente esses em que se acumula em grande quantidade, isso, por causa da logística, né, de transporte e para fazer com que um produto esteja presente na mesa do consumidor e, por exemplo, um fruto tropical. Nós temos disponível aqui em Passo Fundo frutos que não são daqui. Né? Então, como que esse fruto chegou aqui? Depende de todo um processo que é a cadeia de alimentos, de processamento. É uma tendência, antes tu comentaste assim, produzir produtos, não só processos de conservação, né, mas produtos que tenham alguns cuidados. Isso, novos produtos. Novos produtos. Mais afinados com esse discurso bem atual da saúde. Isso, então essa é um dos objetivos principais do nosso programa de pós-graduação, né? Trabalhar a questão dos alimentos funcionais. Então, alimentos ou ingredientes funcionais que estejam presentes no alimento in natura ou que possam ser adicionados durante o processamento dos alimentos para que possam trazer algum tipo de benefício. Dentro desses ingredientes funcionais, a gente poderia citar os antioxidantes que a gente trabalha bastante. Né? Então, se busca extrair compostos antioxidantes e proteger esses compostos antioxidantes para poder adicioná-los aos alimentos. Para que quando as pessoas consumam, eles façam o papel deles. E o processo de processamento, às vezes, por ser térmico, muitas vezes, pode tirar a atividade antioxidante de um bioativo. Então, uma das linhas que se trabalha é a microencapsulação de bioativos, que significa a gente conseguir colocar uma cápsula no entorno da molécula do bioativo, né, da massa seca, para proteger
do ar, para proteger da temperatura, né? Então tem vários projetos de vários alunos nessa linha, né, de microencapsulação. Vindos esses bioativos, por exemplo, da erva mate, que é uma tendência nossa aqui do Rio Grande do Sul, ou de microalgas, que é uma linha de pesquisa já bem consolidada aqui na Universidade de Passo Fundo também. Então a gente faz a extração dos antioxidantes desses compostos, encapsula e retorna isso para alimentos como massa fresca, já fizemos, iogurte, bebida láctea. Né? Agora, mistura esse antioxidante com o produto no seu processo de produção. Isso. E aí esse antioxidante fica protegido e o alimento, por exemplo, o exemplo da massa, a massa fresca passa por um processo de cozimento. Durante esse cozimento, os antioxidantes poderiam ser perdidos. Então, a gente encapsula o antioxidante, protege ele, adiciona na massa, para que durante o processo de cozimento ele não perca a atividade antioxidante. Então, eu vou ter uma massa adicionada de antioxidante, e como esse antioxidante veio da espirulina, que é a microalga, ainda tem um incremento proteico na massa. Aumenta a qualidade do alimento. Aumenta a qualidade como funcional. Então, nós estamos falando, professora, para que o público que está em casa, a gente que é leigo, mas que é super curioso sobre o assunto, possa entender, né? Então, existem pesquisas no sentido de, através de métodos, né, adicionar qualidades aos alimentos. Sim. Ou proteger a qualidade desses alimentos pelo maior tempo possível. Isso. Basicamente é nesse sentido, né? Então, a microencapsulação é um desses processos. Outro processo que a gente trabalha bastante são os filtros de membrana, os processos de separação por membrana, né? O trabalho do professor Vandré, coordenado pelo professor Vandré. Nesse sentido da gente poder fazer a separação de biocompostos, poder fazer a separação de micro-organismos. Um processo bem conhecido que pode utilizar o processo de separação é a produção do whey, né? Então, o whey vem do soro de leite. O soro de leite tem uma quantidade grande de proteínas, então, a partir de um processo de filtração, sob pressão, a gente consegue separar as proteínas do soro. Né? Então, foi um projeto que também foi desenvolvido por uma aluna nossa, né, dentro do PPG-CTA. Além disso, processos de ozonização dentro da indústria de alimentos a fim de permitir controle microbiológico, está sendo realizado agora, né, em parceria com a indústria, inclusive. E esse controle possibilita o quê? Ou impede o crescimento dos micro-organismos. Que destruiriam as proteínas, as qualidades do E que seriam alimento. contaminantes, né? Principalmente fungos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes conheça as experiências da Lara. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. O que me motiva, na verdade, é o tema, né? A questão da erva mate, para a gente trazer ela além do chimarrão, é algo muito promissor, né? E a gente tem esse objetivo, né, de desenvolver produtos e processos, né, com a erva mate. E o meu projeto ele se vincula muito a isso, né, com o desenvolvimento desse extrato aquoso e sendo tratado pelos processos de separação por membrana. Na verdade, a pesquisa ela contribui em tudo, né? Porque eu quero que isso seja a minha profissão. Então, desde a minha graduação eu sempre fui estudante de iniciação científica, então eu sempre gostei disso. E fazer mestrado é o grande objetivo da vida, né? E depois o doutorado, com certeza. E com isso dar aula, né? Que é assim o que eu quero como profissão de ser professora. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O assunto de hoje é um projeto guarda-chuva, chamado Desenvolvimento de Produtos e Processos para a Indústria de Alimentos, do programa de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo. Continua comigo aqui no estúdio a professora doutora, colaboradora do projeto, Luciane Maria Cola. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, a gente te mostra a origem de alguns pratos bem conhecidos. A gente não precisa ir muito longe para provar sabores de outro país.
Pratos apetitosos do mundo todo já ultrapassaram fronteiras e hoje podem estar na mesa de todos nós. Mas vem cá, você sabe qual é a nacionalidade daquela comida que tanto gosta? A batata frita é chamada de French fries na terra do tio Sam, mas se engana quem pensa que ela nasceu na França. Ela é de origem belga e quando os soldados americanos passaram por lá durante a Primeira Guerra Mundial, provaram e aprovaram o prato. O icônico macarrão com almôndegas do primeiro beijo da Dama e do Vagabundo não é italiano. Foi um pessoal da Sicília que imigrou para os Estados Unidos e popularizou essa comida por lá, ainda no início do século XX. O Chile não é mexicano. Esse prato nasceu um pouco mais para o norte, no estado do Texas. Ele era bastante popular entre os cowboys e aventureiros do oeste americano. Essa história toda me deixou com água na boca. Eu tô indo garantir o meu lanche, mas você aí só sai da frente da tela quando a Universidade Aberta acabar. Até mais! Luciana, agora falando um pouco, aproveitando o embalo dos pratos, né, e das curiosidades, nós poderíamos citar alguns exemplos de produtos ou processos? Tu já citaste alguns antes, né, mas assim, que estão sendo desenvolvidos agora, por exemplo. Agora, sob minha orientação, eu tenho uma menina que está desenvolvendo, ela é engenheira de alimentos, né, e ela está desenvolvendo um sorvete com redução de açúcar e gordura. Uau! Né? Então, ela tinha muita vontade de desenvolver produto, né? Então, entra dentro desse projeto. Então, pensamos que produto vamos desenvolver, né? E ela tinha essa vontade do sorvete. E uma das maiores problemáticas do sorvete é a quantidade de gordura. Né? Então, a gente pode trabalhar a formulação, não é fácil fazer isso, é bem difícil, né? Porque a gordura, ela dá textura, é uma das grandes dificuldades da indústria de alimentos, textura é dado principalmente por gordura, né? Então, redução de gordura implica uma série de questões na questão sensorial. Na própria consistência do sorvete. Na consistência, enfim. Então, para a gente reduzir gordura, a gente tem que fazer muito teste. O que a gente vem testando é a adição de fibras que são consideradas pré-bióticas, uma delas é chamada inulina, e por ser pré-biótica, ela é um ingrediente funcional porque ela vai conseguir servir de alimento ou de nutriente para micro-organismos probióticos. Esses micro-organismos que são consumidos com esses iogurtes diferenciados. Que ajudam a restaurar a flora intestinal. Exatamente. Então, a inulina é uma fibra que serviria para a nutrição desses micro-organismos. Então, esses micro-organismos permaneceriam mais tempo viáveis no intestino, impedindo o crescimento dos patogênicos. Então, essa inulina ela é muito interessante por ser uma fibra e ela dá essa sensação de substituição do efeito da gordura. Para o organismo, mas na consistência? No sensorial também. No sensorial também. Então, a gente está em fase de testes, né? Ela está testando várias formulações de sorvete. Desenvolvimento de produto sempre é bastante difícil porque tem que fazer muitas e muitas e muitas vezes até dar certo. Né? Agora, professora Luciana, esses produtos e esses processos que já existem no mercado industrial, né, na indústria de alimentos, eles são todos muito regrados, né? Por uma série de legislações, passam pela aprovação de uma série de institutos, né, que tem que verificar a qualidade desses produtos. O controle de qualidade na indústria de alimentos que faz um serviço sério é muito rígido. A gente tem muito ex-aluno trabalhando em controle de qualidade em empresas da região inteira, alunos do curso da Engenharia de Alimentos, né? Então, a gente verifica com a conversa com eles, né, o quanto eles se empenham nesse processo que é o controle de qualidade de alimentos. Então, quando a gente fala de industrialização, a gente fala industrialização de alimentos, a gente fala com esse gosto de saber que a gente tem por objetivo o controle e a qualidade. Se acontecem problemas na indústria, como a gente sabe, né, que às vezes acontecem, é porque sempre vai haver pessoas que talvez usem de má índole nos processos, enfim. Mas a indústria não é feita para isso. Agora, entre propor um novo processo ou um novo produto e esse produto percorrer esse caminho de aprovação... É um tempão. É um longo tempo, É um longo tempo, até porque a gente trata de funcionais, né? E a legislação para alimentos funcionais no Brasil, ela não é muito clara ainda, né? Então, a gente tem uma lista de ingredientes funcionais, né? Mas para que a gente consiga colocar no mercado como alimento funcional, tem que passar por uma
uma série de testes que comprovem a funcionalidade do produto. Isso, encerrada a pesquisa, porque a pesquisa em si já pode demorar bastante tempo, né? Encerrada a pesquisa, deste ponto até esse se tornar um produto que eu encontre na prateleira do mercado, nós estamos falando de mais ou menos quanto tempo, depende da velocidade que a empresa quer dar aquilo, né? Se alguma empresa compra a ideia, aí até é mais rápido, né? Mas a gente ainda precisa fazer os testes de aumento de escala de produção. Então, uma coisa é a escala laboratorial, ou implanta piloto, que a gente faz tudo pequeno. Outra questão é como implantar isso no processo industrial. Então, pode levar um tempo até que isso... Estamos falando de anos. Anos se torne realidade. Né? Claro que a gente sempre diz, isso a gente sempre coloca nas aulas, né? O desenvolvimento de alimentos na indústria, quando se pede um novo produto na indústria, ele é muito rápido. Mas ele não é feito com o mesmo critério, né, de pesquisa que a gente faz. Então, eles precisam fazer testes mais rápidos para colocar o produto no mercado, mas não com essa ciência toda por trás. E possivelmente a transformação, a distinção entre o alimento que existia antes e o novo também não é tão grande. Isso. Quanto a São novidade. Pequenas mudanças, né? Às vezes motivadas por redução de embalagem, às vezes motivadas por uma mudança de ingrediente, enfim. Né? Bom, agora é a vez da Luana, que também é mestranda do programa, falar um pouquinho quais são as suas motivações para participar do projeto. No meu projeto de pesquisa, eu estudo a microencapsulação do óleo de chia para adição em queijos processados. O mestrado em si, ele gera assim, vários benefícios profissionais, porque a gente acaba tendo que estudar muito, tendo que pesquisar muito para conseguir dar conta, né, desenvolver a dissertação. Então isso agrega muito conhecimento. A gente tem toda a equipe, né, nas linhas de pesquisa e nunca ninguém sabe tudo, então a gente se ajuda e isso facilita muito mais a nossa vida de pesquisador. Eu vou pegar um gancho da fala da Luana, super bacana ela falar assim, por isso que a gente trabalha em equipe, né? Mas te escutando, a gente começa a perceber assim, que esses processos e esses produtos e a viabilidade deles é algo que envolve muito de química, né? Então, tu tem a engenharia de alimentos, mas tu tem a nutrição, quer dizer, é um trabalho interdisciplinar, né? É muito interdisciplinar. A engenharia de alimentos como um todo, a ciência de alimentos é interdisciplinar, né? Porque a gente precisa saber muito de várias caixinhas, né? Então tem que saber de química, tem que saber de microbiologia, né? Tem que saber o engenheiro de alimentos em si, ele vai ter que saber cálculo por causa dos equipamentos, né? Então é muito multidisciplinar. Da saúde humana, né? Tem que saber o efeito no consumidor. Então a gente tem que ir estudando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então o que a Luana coloca é muito interessante porque eles vivem estudando. Né? Então, ela está lá desenvolvendo um método que ela precisa provar uma eficiência de encapsulação, né? Vou usar o exemplo dela. E ela está há semanas desenvolvendo a metodologia para provar que o óleo de chia dela está ficando encapsulado, né? Dentro do invólucro que precisa ser feito para proteger o óleo de chia para ela adicionar no queijo processado. Né? Agora, te escutando falar, eu fico pensando assim, é claro que tem toda uma parte química, tem os testes químicos que comprovam, né, que está funcionando, que não está funcionando. Em algum momento desse tipo de pesquisa, uma vez que o alimento já passou pela aprovação de qualidade e tal, é feito algum tipo de teste assim, bom, então, eu vou adicionar uma proteína, né, que impacto isso vai ter na saúde humana? Isso tem algum tipo de teste? Esse é o estudo de funcionalidade, né? Isso. Então, se a gente está propondo a adição de um ingrediente funcional, ele tem que ser previamente comprovado que é. Então, por isso que a Anvisa já tem uma série de ingredientes que são considerados funcionais. Né? Então, exemplos de ingredientes funcionais são os prebióticos, que eu comentei antes, as fibras. Não é todo tipo de fibra, são algumas fibras que têm característica prebiótica. Os probióticos, que são esses micro-organismos de iogurte, mas não são todos também. Então, são algumas espécies que são usadas para desenvolvimento desses iogurtes e bebidas lácteas especiais, porque senão o micro-organismo... No iogurte normal, a gente consome um micro-organismo e boa parte desses micro-organismos são destruídos com a acidez do estômago, isso.
Então, para chegar no intestino, tem que ser um micro-organismo que seja considerado probiótico. Ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 e ômega 6 são considerados ingredientes funcionais também e os antioxidantes. Esses ingredientes funcionais, eles já estão na boca do povo. Sim. Por assim dizer, né? As pessoas já falam muito, consome alguma coisa que seja antioxidante, consuma algo que seja rico em fibra, consuma algo que não tenha muito sódio, como a professora falou na nossa reportagem. E o lugar onde a gente vai olhar para isso é na embalagem do produto. Isso. E aí tu estava me dizendo que a embalagem é uma coisa que, as regras sobre embalagem é uma coisa que muda muito, não é? Estamos em constante mudança nos aspectos de rotulagem, né? As legislações, elas mudam de mês em mês, né? Inclusive agora, na próxima segunda-feira, o professor Christian vai dar um curso sobre rotulagem de alimentos. Nessa segunda-feira? Nessa próxima segunda, sobre... Hoje, claro. Hoje. Sobre rotulagem de alimentos... com as novas legislações que surgiram no último ano, né? Então, a gente deu um curso desses há 2 anos atrás e hoje já mudou muito. Já mudou muita coisa. Né? Até então, porque agora as pessoas procuram precisa melhorar a rotulagem. Então, tem muita gente que está sofrendo de alergias. Então, a exemplo da lactose, tem que estar informado no rótulo todo produto que possa ter lactose. Né? É uma intolerância, né? Não é exatamente uma alergia. A alergia seria a proteína do leite, né? Então seriam coisas diferentes, mas precisa informar para quem tem algum tipo de intolerância que tem lactose. E também para quem procura determinados alimentos funcionais tem que estar ali, né? Também tem que estar ali. E a gente tem bastante dificuldade em ler rótulo de produto. Pequenininho, né? Então a legislação está se melhorando para isso, né? Bom, professora, quais são as novidades dentro desse grande projeto Guarda-Chuva para os próximos anos? Porque muita coisa já foi desenvolvida, inclusive projetos já bem-sucedidos e encerrados, né? Sim, a gente segue sempre propondo, né, novos projetos e os alunos vêm com muita ideia também dentro dessa questão aí de redução de sódio, redução de açúcar, redução de gordura e adição de novos bioativos. De onde virão os bioativos são... temática, né? A gente está sempre buscando novas matérias-primas para retirada de compostos bioativos ou usar processos biotecnológicos para isso, ou a gente pode buscar os bioativos em matérias-primas que sejam consideradas residuais, a gente faz valoração de produtos, enfim. Né? O caminho é múltiplo. Tem campo para a ciência para muito tempo. Dentro disso. Professora Luciane, muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, e você aí de casa, né, pode ficar feliz como eu, sabendo que novos produtos que vão contribuir para a saúde do nosso corpo vão surgir certamente. E se você gostou da nossa reportagem, assista em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!